Estamos ao vivo. Espero que vocês estejam bem. Hoje é a nossa live com a querida Tati. A Tati, ela é muito inspiradora, assim, a forma que ela fala do lar, que ela fala do cotidiano. E eu tô até fazendo um curso com ela, num grupo do WhatsApp, sobre o método Kondomari, né? Da Maria Kondo. E ela estuda sobre isso, ela é uma mãe, né, dona de casa, muito estudiosa, então ela é uma inspiração pra gente. Vocês estão me ouvindo? Se vocês estiverem me ouvindo, dá um joinha aí. Tá dando pra me ouvir? Aí agora eu vou esperar a Tati entrar e a gente começa. Tati, você vai fazer a live pelo perfil do Diego ou não? Tá ouvindo? Então a Tati vai entrar, né? Ou vai fazer pelo seu perfil? E aí a Tati, ela sempre fala assim dessa beleza que existe no lar. A Tati entrou. Essas pequenas alegrias, né, do cotidiano, que a gente sabe que não é fácil. Boa noite, Graziele. Mas a gente pode buscar enxergar o que existe além do cansaço, né, além dos desafios diários. Ô Tati, eu vou te chamar. Deixa eu ver se eu consigo te chamar. Aí você aceita. Ué, deixa eu ver como que eu faço pra chamar, que eu não lembro. Eu vou te chamar aqui. Aí, deu certo? Boa noite. Oi, boa noite. Ai, tá bonita. Aí a gente pode começar se apresentando enquanto as pessoas estão entrando. Para quem não me conhece, eu sou a Luara e eu sou mãe de 3 filhos. O Liam, que tem 3 anos, a Dulce, que tem 1 ano, e a bebezinha da barriga, a Maria Luísa, que tem 6 meses. E eu sou casada há 4 anos com o Vimar, né? Então a gente tem esse tempinho de experiência. E agora a Tati pode se apresentar. Oi, então, meu nome é Tatiane, eu tenho... Oi? Eu Focou? te... Ah, tá focando. Tá conseguindo me ouvir? Tá, é só aí, só o celular que tá tremendo um pouco. Deixa eu Aí, segurar, então. Então, meu nome é Tatiane, eu tenho 25 anos, sou casada há 3 e tenho 3 filhos. O Isaac, de 2 anos, a nossa filha Catarina, que está no céu, e o José, que fez 4 meses. aí a gente pode começar falando sobre as pequenas alegrias do lar, Tati. O que você preparou pra gente hoje? Então, quando eu fui estudar para falar sobre as pequenas alegrias do lar, eu parei um pouco para pensar, primeiramente, no Evangelho de Jesus, né? Nas promessas que ele fez para nós, ele faz para nós em cada leitura que a gente medita do Evangelho. E, e antes de pensar essas alegrias, a gente tem que pensar que a gente é filha de um rei. A gente é filha de um rei que morreu por nós na cruz, de um rei que está sempre pensando em nós, que nos ama, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados. E as alegrias do lar está em sempre olhar para os nossos filhos com alegria, sempre meditar o Evangelho de Jesus Cristo e, e as pequenas coisas que a gente vê no nosso lar que não dá tempo de tirar foto,
que não dá tempo de mostrar para ninguém, por exemplo, um sorriso, um abraço. Apesar das nossas dificuldades, da nossa correria do dia a dia, a gente tem muitas coisas pequenas para apreciar no nosso dia a dia, né? O sorriso dos nossos filhos, o sorriso de um recém-nascido, é muito lindo, né? E Verdade, essas coisas que só a gente sabe, que a gente acolhe no nosso coração, no nosso dia a dia. verdade. Às vezes a gente pensa que, principalmente hoje em dia, né, que é realmente estar em casa exige uma doação, né? Você, a dona de casa, ela tem muito trabalho mesmo, né? Muito trabalho ali com as tarefas do lar, com o cuidado dos filhos. É uma coisa que realmente exige uma doação de vida, né? E o mundo que a gente vive hoje só quer saber de alegria e, né, hedonismo, prazer, e foge do sofrimento, né? E às vezes a gente que tem essa visão de céu, a gente tenta olhar além disso. Porque às vezes que a gente passa um dia difícil, que tem muito, que a gente está normalmente muito cansado, aquele cansaço vai dominando ali, a gente não consegue lidar direito com as situações, pode virar uma bola de neve, né? E aí, principalmente nesses momentos que a gente tem que lembrar de Deus, né? De pedir ali a intercessão de Nossa Senhora, de pedir a graça de Deus para conseguir lidar com aqueles desafios e enxergar a beleza que existe no meio de tudo isso, né, Tati? Sim, com certeza. Porque desde que o pecado entrou no mundo, né, a gente está propenso a buscar o prazer e fugir da dor. Então a gente fica o tempo todo buscando fazer tudo o que é da nossa vontade, tudo o que é prazeroso, tudo o que é bom. Na verdade, esse cansaço no final do dia de uma mãe é algo que vale a pena, porque a gente vê que no final do dia a gente fez tudo o que a gente pôde para trazer alegria para os nossos filhos, para o nosso esposo, para ter uma casa mais aconchegante. Então, no final do dia, esse cansaço vale muito a pena. E são as pequenas alegrias que a gente conquista, né? Porque o trabalho em casa é algo que só a gente nota. A gente nota que a gente conseguiu varrer a casa naquele cantinho que estava mais sujo, que a gente conseguiu dar conta de lavar as vasilhas. E é só a gente que, no final do dia, se sente alegre com isso. Mas é uma alegria que a gente vai conseguir ter uma recompensa apenas no céu, né? Quando a gente, se for da graça de Deus, chegar lá. Ô, Tati, quando que você começou a entender essa outra visão sobre estar em casa, né? Porque às vezes a gente casa com um pensamento, achando que vai ser de um jeito, aí vem o primeiro dia, aí vem que é de outro jeito. Quando que você começou a enxergar esse outro lado? A enxergar que existe alegria também na nossa rotina em casa, como dona de casa, como mãe, como esposa. Então, não faz muito tempo, sabe? Porque quando eu morava com os meus pais, eu era o tipo de filha meio que, sabe? Eu Travou, se ela vai aí travou, travou gravou? um pouco. Agora tá melhor? Tá voltando. Tá só um pouco embaçada a imagem, aí voltou. Voltou? Então tá bom. Então, como eu estava falando, quando eu era adolescente, eu era o tipo de filha que não gostava de fazer nada. E esperava minha mãe terminar de fazer as coisas, para depois ver se ela ia precisar de alguma ajuda, mas na verdade eu sabia que ela já fez tudo, sabe? E quando eu me casei, bem no início, e a gente engravidou do Isaac depois de 3 meses, e eu não sabia fazer quase nada. Eu ficava mais perdida do que tudo. Tirava um dia só para fazer aquela faxina total. E quando eu conheci a Lorena, do @maternidade Porta Estreita, foi realmente algo que mudou minha vida. Porque eu entrei num grupo, eu nem sei como eu consegui encontrar aquele grupo da Cássia, e conheci ela, e até hoje é a única que eu sigo lá do grupo. Porque ela, com a simplicidade do dia a dia dela, ela consegue explicar pra gente a melhor forma de ser uma boa dona de casa,
Aí ela lançou o curso Rainha do Lar 1.0. Em 2019, o Isaac eu acho que tinha uns 3 meses. Aí eu fiz esse curso Rainha do Lar e consegui ter uma casa mais organizada, com o método Fly, que ela ensina. E a partir daí, cada curso que ela lança sobre Rainha do Lar, eu estou sempre participando, eu estou sempre procurando entender uma melhor forma de organização, buscando perfis que realmente trazem algo de bom para a minha vida, que eu consiga aprender a ser uma boa dona de casa, uma boa mãe, uma boa esposa. É verdade, uma coisa que eu fiz também, igual você, né? Que antes eu casei, eu já sabia cuidar da casa, então eu sempre tive essa responsabilidade da minha casa, desde nova, mas eu tinha aquele ranço, sabe? Ter que lavar louça, de ter que fazer as coisas em casa, porque na minha casa era muito a minha obrigação fazer essas coisas. Então, às vezes minha mãe brigava comigo, eu tinha que lavar louça, eu que lavava roupa. Então, eu casei meio assim, agora eu vou fazer as coisas só quando eu quiser, sabe? Eu casei muito nova, então eu casei com 19 anos. Hoje eu tenho 23 anos. Então, quando eu casei com 19 anos, eu ainda era bem adolescente, assim, né? Eu ainda sou jovem. Só que eu tinha esse pensamento bem adolescente, que agora é a minha casa, eu vou fazer quando eu quiser, ninguém vai mandar em mim, porque quando a gente tá com a nossa mãe, a gente tem, né, que obedecer, tem as responsabilidades ali em casa. Aí eu deixava a louça o dia inteiro na pia, lavava só à noite. E eu trabalhava fora. Você tá me ouvindo? Que a sua Sim, imagem tá bem embaçada, acho que tá voltando. sim, eu estou ouvindo. Aí eu trabalhava fora, então eu trabalhava o dia inteiro fora e à noite eu ia para a faculdade. Então a minha rotina era muito corrida. E aí a gente não cuidava muito da casa assim durante a semana e nossa casa era bem pequenininha, então quase não sujava. Aí eu deixava sempre o fim de semana. Durante a semana eu só ia lavando a roupa, estendendo. E aí eu casei um pouco com essa mentalidade, assim, só que depois, né, que o dia chegou, e eu ainda tinha aquele peso, assim, aquela coisa, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que lavar louça, eu tenho que fazer comida. E teve às vezes que eu até pensava, eu acho que muitas mães pensam, amanhã vai ser tudo igual, amanhã vai ser tudo do mesmo jeito. Amanhã vai ter que cuidar, vai ter a casa bagunçada que eu vou ter que limpar. Aí muitas mães pensam isso, né? Que vai ter aquela rotina, não tem nada de diferente. Vai ser o mesmo. Que amanhã eu tenho que fazer comida de novo. Que amanhã eu tenho que lavar roupa. Amanhã eu tenho que limpar o chão. Então aí a mulher vai ficando com peso, como se aquelas atividades domésticas fossem um problema. Só que aí a gente tem que lembrar que a casa, né, ela serve para nos servir, né? A gente tem que fazer com alegria, porque a gente vai estar servindo a nossa família. E tudo ali que a gente faz com amor, né, como diz Santa Terezinha, mesmo que seja pequeno, se torna uma coisa grande. Ela fala, né, nada pequeno se feito com amor. Então, mesmo a dona de casa que está ali lavando a louça, limpando aquele chão que já sujou, que vai sujar de novo. O chão, né, a criança suja, daqui a pouco vai sujar de novo. Então, é um trabalho sem fim, né? Mas a gente tem que lembrar que o chão vai ficar aqui para sempre também, na casa. Os filhos vão embora, e o chão vai continuar aqui para a gente limpar, né? Só que eles vão embora. Então a gente tem que lembrar daquelas prioridades, né? Você quer falar um pouquinho das prioridades que ajudam a gente a viver nessas alegrias que existem no lar, na rotina? Sim, claro. Porque sem ter essas prioridades no nosso dia a dia, a gente acaba ficando perdida, né? A gente acaba ficando impaciente, porque no nosso dia a dia, em tudo que a gente for fazer, a gente tem que sempre ter em mente as nossas prioridades, que é Deus, as pessoas e depois as coisas. Então, antes de começar o nosso dia já levantando, por exemplo, algumas pessoas, algumas mães, elas não conseguem levantar antes dos filhos. Então, meio que o despertador é o filho, né? Ela já acorda toda desesperada, sem saber o que fazer, já acorda e vai pegar o menino, já vai fazer o café. Então, acaba esquecendo que antes mesmo de estar nessa correria do dia a dia, é importante agradecer a Deus. Agradecer a Deus por essa noite de descanso, fazer alguma oração, pode ser espontânea ou pode ser apenas um obrigado, Deus, por essa noite. Mas é importante colocar Deus primeiramente no nosso dia, para a gente conseguir cumprir com as nossas necessidades daquele dia.
Porque no decorrer do dia, são muitas coisas que a gente tem que fazer. Louça que a gente tem que lavar, são as roupas. A gente tem tanta atividades para fazer que se a gente for atropelando essas prioridades, a gente acaba esquecendo do essencial, que são as pessoas. Porque, igual você falou, né? Os nossos filhos, eles crescem. A gente vai ser mãe para sempre. Mas eles não vão ser criança para sempre. Eles não vão ter aquele sorriso, é, aquela pureza, aquele jeitinho meigo, né, de nos tratar. Então, em tudo que a gente for fazer, a gente tem que pensar nisso. A louça pode esperar, as roupas podem esperar, mas os filhos não. E Deus também não, porque ele é o principal, né? É, E é isso em relação às prioridades. Sim. Aí você anotou mais alguma coisa aí pra gente? Em relação a enxergar a beleza nas dificuldades diárias de uma mãe, eu foquei muito em relação a educar a nossa vontade. Porque muitas vezes a gente quer fazer apenas aquilo que agrada a gente, né? Igual você comentou em relação quando a gente é adolescente, a gente quer fazer só o que a gente gosta. E isso tem relação com o que eu falei. A gente sempre está buscando o prazer e fugindo da dor. E educando a nossa vontade, uma live que eu assisti do professor Leonardo Penitente, ele fala que a gente tem que buscar compreender quais são as nossas imperfeições, para a gente lutar contra elas, com as virtudes que são necessárias para lutar contra esses defeitos, para a gente conseguir educar a nossa vontade de fazer aquilo que a gente tem que fazer durante o nosso dia. Porque no decorrer do dia a gente tem muitas atividades que a gente não gosta. A gente não está falando aqui que a gente ama lavar o banheiro, que a gente ama fazer as atividades de casa. Mas a gente faz porque a gente ama as pessoas que estão naquela casa e a gente quer transformar aquela casa em um lar. Então, como a gente quer transformar a nossa casa em um lar, a gente tem que lutar contra aquilo que a gente não gosta, fazendo tudo com amor, fazendo tudo com paciência, fazendo tudo para agradar aquelas pessoas que estão conosco. É verdade. E muitas vezes, Tati, tem até assim, a mulher, ela se sente como se fosse, ai, ninguém valoriza o meu trabalho aqui, né? Que às vezes tem um esposo que reclama muito, que às vezes o esposo reclama sempre das coisas, né? Mesmo a mulher ali se esforçando, tem que ter esse diálogo. E muitas donas de casa, elas se sentem como se fossem desvalorizadas, né? Porque tem todo, né, essas ideologias aí que fazem a mulher acreditar que ela não tem que estar no lar, que é uma coisa ruim. Só que a gente tem que lembrar, né, que nós, que somos cristãs, nós fazemos tudo para agradar a Deus. Então eu vou lavar essa louça aqui, isso também vai ser uma oração. Eu vou estar agradando a Deus através desse serviço. Eu vou dobrar essa roupa com alegria, porque eu vou estar cuidando dos meus filhos que vão estar vestidos, que vão estar usando uma roupa limpa. Eu vou ter paciência ali com meu filho que está fazendo birra, que está, né, jogando comida no chão. Eu vou ter paciência com ele, porque eu quero agradar a Deus nesse meu dia, nesse meu cotidiano. Claro que nem todo dia a gente vai conseguir ter 100%, né? E é sempre um recomeço. Mas é a gente lembrar que tudo que a gente for fazer é para agradar a Deus, sabe? A gente vai estar servindo as pessoas, mas a gente não tem sempre que ficar esperando aquela elogios ou gratificações, porque você é uma mulher maravilhosa, que você faz tudo perfeito. E nem sempre isso vai acontecer, né? Mas quando você tem no seu coração ali, que você sabe que você está fazendo o seu melhor com os seus filhos, está fazendo o seu melhor com a sua família, seja qual for a sua realidade, e aí você consegue ter paz ali no seu coração, que você sabe que você está agradando quem importa, está agradando a Deus e cumprindo ali a sua missão, né? Em casa. Isso, a missão de dona de casa é algo muito solitário, né? Algo muito. É só a gente que vê o que está acontecendo, ninguém está vendo. E, e esse é o nosso chamado, é isso que Deus quer de nós. Ele quer que a gente seja luz na vida dos nossos filhos, para que eles cresçam e sejam luz na vida de outras pessoas também. Por isso a maternidade é algo solitário, algo que para muitas mulheres é ruim, porque o sistema ele fez a gente acreditar que
ser mãe, ser dona de casa é algo desmerecedor, é algo ruim. Porque eles sabem que uma boa mãe em casa, educando seus filhos nas virtudes, educando seus filhos na santidade, ela vai conseguir transformar uma sociedade inteira. Porque se a gente conseguir passar tudo o que a gente aprendeu nesse tempo para mais mães, elas vão entender que tudo que está acontecendo no mundo está fazendo com que os filhos ficam desvirtuados, filhos desobedientes, filhos que não querem saber de nada que está acontecendo ali ao redor, e com isso a sociedade vai ficar melhor. Por isso que, no decorrer de todos esses anos, tanto os nossos pais e até mesmo a gente, tudo que a gente via na televisão, nas novelas, a gente vê uma dona de casa o quê? Uma dona de casa triste, uma dona de casa que tem mil e uma coisas para fazer, uma dona de casa desarrumada, uma dona de casa infeliz com seu serviço. Porque se a gente for parar para pensar, a maioria das novelas que a gente viu também, a gente percebe que tem as mães que trabalham fora e deixam seus filhos com alguma empregada, algum parente, e a mãe vai trabalhar, vai servir a outro senhor, servir a outra pessoa, ao invés de estar servindo em casa. Então, é isso que o sistema quis que a gente vivesse. E é isso que a gente está vendo que está acontecendo, infelizmente. A maioria das mães deixam os filhos em creche, não estão educando os seus filhos na fé, e as crianças acabam ficando sem carinho ali no início da vida, que é importante, que é essencial. E a gente também aprendeu, Laura, em vários cursos que a gente teve a graça de fazer, né? Que a importância para ter uma criança mais calma, uma criança mais tranquila, é uma boa rotina, um bom sono, uma boa alimentação, que são os 4 hábitos, né, básicos da criança: sono, alimentação, higiene e ordem. Então, uma criança que dorme bem, que tem uma boa alimentação, uma casa em ordem, uma boa rotina, que ele sabe o que ele tem que fazer, e a higiene, ele consegue ser uma criança tranquila, uma criança calma. A mãe também, com isso, vai ser mais calma, porque ela vai compreender as necessidades da criança. Então, para ser mãe, é importante estudar, é importante buscar compreender as necessidades das crianças, para que elas sejam crianças mais tranquilas. É verdade. Isso faz muita diferença, isso dos 4 hábitos mesmo, né? Quantas vezes, no meio da loucura da rotina, às vezes, das 5 da tarde, a criança ainda não escovou o dente, né? Não tirou o pijama. Então, quando a gente pensa nos 4 hábitos básicos, isso é um segredo, né, para viver essas pequenas alegrias do lar. Que sem os hábitos básicos, vai ser muito difícil os filhos ficarem tranquilos em casa. E é um hábito, né? Então é uma coisa que tem que ser construída. É uma coisa que vai ali aos poucos, que é sempre um recomeço, mas é uma questão de hábito e de rotina, né? E você falou da educação da vontade, e isso fez muita diferença para mim. Eu nunca tinha ouvido falar sobre educação da vontade, né? Que é a gente educar ali a nossa vontade a partir do uso da inteligência, né? A gente que tem aqui a inteligência da nossa alma, a gente conseguir escolher o que é bom, né? Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que é bom, que é verdadeiro. E quantas vezes a gente não quer lavar louça ali, mas depois aquela louça vai se acumular, vai virar. E aí vai ficar a casa bagunçada, todo mundo vai se estressar. E a mulher vai ficando deprimida porque ela acha que não dá conta. Só que, na verdade, bastaria ter deixado o celular um pouquinho de lado e ido cumprir aquela missão ali, né? Cumprir aquela obrigação que já ia deixar tudo mais tranquilo em casa. E a gente que tá sempre, que a gente que é fraco, a gente precisa educar a nossa vontade. Que dá uma alegria tão grande quando a gente faz tudo que a gente tem que fazer, não dá? Quando a gente faz aquela limpeza em casa, que tá aquele cheirinho de casa limpa, que o banheiro tá limpo, que a louça tá lavada, que os filhos estão dormindo limpos. A gente fica assim, ai, que alívio, dá uma paz. E é possível viver dessa forma, né? Tem até a youtuber lá que a gente estava comentando, a Juliana Perdomo, né? Depois vocês procuram lá no YouTube, Juliana Perdomo.
Ela mostra assim, a rotina dela com muita alegria, com muita leveza. Ela falando que ela limpou a casinha dela, que ela limpou o chão, e ela é mineira, então ela é mineira, ela tem um jeitinho de mineiro, assim, né? Ela fala, é mineira, né, que ela é, se eu não me engano. Aí ela tá ali sempre tomando cafezinho dela, com leite, e aí ela deixa tudo arrumadinho na casa dela, ela faz as receitas. Então, ali naquela rotina simples dela, né, de dona de casa, ali com o trabalho dela, de fazer vídeo no YouTube, ela transmite uma paz enorme. E você vê o vídeo dela, você fica com vontade de sair do vídeo e lavar a louça, né? E limpar o chão. Você fica com vontade de organizar sua casa, seu cantinho do café, de fazer um bolo. Então, a gente tem que acompanhar pessoas, né, que nos motivem a viver com alegria o nosso cotidiano, né, a nossa vida. Porque muitas pessoas só conseguem olhar o lado negativo. E não é que é romantismo você querer buscar aquilo que é bom, buscar um olhar diferente sobre as coisas. A gente não está falando aqui que não é difícil, que não tem cansaço. Mas quando a gente entende que é uma missão muito grandiosa, nosso coração fica leve. A gente não fica se cobrando, a gente não fica se comparando com os outros, a gente simplesmente faz o que a gente tem que fazer, né? E isso dá muita paz pro nosso coração, muita alegria. Verdade. A Juliana, ela é do interior de Goiânia, não é mineira não. Mas, É, Goiânia. Eles têm o mesmo estilo, assim. verdade, ela é muito fofa. Quando eu estava grávida do Isaac, eu acompanhei muito ela. Eu via todos os vídeos dela, não parava de ver, porque é muito bom mesmo. E em relação É muito bom. a educar a nossa vontade, você falou de um tema muito bom, que é em relação às redes sociais. Porque, infelizmente, as redes sociais, o celular, ele toma muito, muito tempo da nossa vida. Se a gente for parar para pensar o tempo que a gente gasta olhando o Instagram, olhando algum vídeo, é um tempo que passa tão rápido e a gente nem percebe, né? É um tempo que se a gente estivesse dedicando ali, arrumando a casa, fazendo alguma coisa que realmente traz alguma informação boa para a nossa vida, e principalmente para a nossa alma, seria muito mais eficaz. E com as redes sociais também, a gente perde a noção da vida real. A maioria dos jovens hoje em dia, ou também dos adultos, né? Eles vivem uma vida sem sentido. Vivem uma vida de ficar o tempo todo olhando a vida dos outros, ou olhando aquilo que querem comprar, ou que acham que um dia vão comprar. Por exemplo, às vezes até a gente mesmo perde um tempo olhando assim, eu estou precisando comprar alguma coisa, eu vou olhar. Aí você olha, aí não gosta, aí você gasta meia hora olhando e não compra. Então a gente perde a noção da vida É, real, daquilo que a gente tem que viver hoje, olhando coisas que a gente nem sabe que vai comprar, nem sabe se vai trazer alguma coisa boa para a nossa vida. E isso acaba deixando a gente mais ansioso, acaba deixando a gente mais preocupado com algumas questões e a gente fica sem paciência com os nossos filhos e com as pessoas ao redor. Porque no tempo que a gente está ali gastando meia hora olhando alguma coisa nas redes sociais, o nosso filho está do lado, chamando para ver alguma coisa, chamando para brincar, fazer alguma coisa, a gente acaba colocando ele de lado, né? Então, a importância da gente realmente desligar o celular. Se a gente não consegue se controlar, deixando no silencioso ou em algum cômodo da casa, é melhor desligar, porque a gente dar 100% para nossa família é muito mais importante do que ficar perdendo tempo no celular. E para gente que é é, católico, né? Como você falou um pouco mais da educação da vontade, é muito importante essa questão da gente educar a nossa vontade, porque não é só querer, a gente tem que buscar as armas necessárias para isso. E as armas necessárias para a gente educar a nossa vontade e, e lutar contra as nossas imperfeições é a oração, a mortificação e os sacramentos. Os três têm que andar juntos. A gente que quer uma vida de santidade, a gente tem que rezar, a gente tem que estar conectado com Deus. E mesmo que a gente não consiga, no início, rezar um terço, ler a Bíblia, a gente pode fazer coisas simples, a gente pode pegar algum livro e começar a ler. Um livro bom é esse que a Bia sempre indica, ó, porque ele é eu um tenho. livro que tem
mais de 900 frases de São José Maria Escrivá, e você pode meditar naquilo. E, e a mortificação é algo muito interessante, e muitos santos faziam grandes mortificações, de se jogar numa roseira, de tomar um banho gelado na neve, essas coisas muito radicais, né? Mas o que Deus pede de nós, que somos fracos, que somos muito pecadores e estamos longe de ser santos, né? São coisas pequenas. Por exemplo, tirar o açúcar do café, tomar um banho gelado de vez em quando, sentar sem encostar no encosto da cadeira, algo mais desconfortável. São coisas pequenas que Deus nos pede para a gente conseguir educar a nossa vontade e sermos mais fortes. E sem os sacramentos também, da Igreja Católica, né? A gente não consegue ir além, não consegue ir para frente. Porque todas as vezes que a gente cai, todas as vezes que a gente peca, que a gente perde a paciência com os filhos, acaba fazendo alguma coisa errada, a gente sabe que se a gente tiver um arrependimento sincero, se a gente buscar realmente a ajuda de Deus, a gente tem o sacramento da penitência, da confissão, para nos dar essa ajuda para sermos mais santos e melhorarmos no dia seguinte, né? Então é muito importante sempre estar pensando nesses três tópicos: oração, mortificação e os sacramentos, para a gente educar a nossa vontade. É verdade, muito importante. E isso vai preenchendo a nossa alma, né? Que às vezes a mulher que está em casa, às vezes tem muito essa coisa da solidão, né? Eu já me senti muito sozinha, e principalmente dependendo do temperamento, se você tem um temperamento sanguíneo, né? Você precisa estar em contato com as pessoas para você se sentir feliz, para você precisa conversar, você quer conversar. Aí, se você é colérico também, agora se você é melancólico, que são os quatro temperamentos, vocês já ouviram falar. E aí a melancólica talvez não ligue, a melancólica, né, talvez não ligue tanto, mas aí tem muito isso, né, da maternidade, porque é muito solitário, mas aí a mulher às vezes ela vai ficando com aquela solidão e ela vai criando um carinho por aquela solidão e ela vai tentando preencher de alguma forma. Aí fica muito em grupos do WhatsApp, grupos de mães. Aí vai criando muito aquela dependência, entra toda hora para ver se tem alguma mensagem, para ver se tem alguém falando com ela. E se ninguém manda mensagem, vai dando uma ansiedade, tipo, ninguém liga para mim, ninguém quer falar comigo, uma coisa assim. Ou então a mulher, ela tá muito, fica passando feed sem parar, vai olhando a vida dos outros, por que fulano tá fazendo isso? Por que fulano é assim? Por que fulano... Aí sai falando mal de um, aí vai no grupo e fala mal de fulano, né? E tudo isso vai mostrando esse vazio do coração. E esse vazio, ele só pode ser, a nossa alma, ela tem sede de Deus. Então, não importa se a pessoa é católica, se ela é, né, protestante, mas a nossa alma ali, ela vai ter sede de Deus. Então, a gente tem que buscar isso. Principalmente a mãe, ter essa vida interior, que você vai ver que grande parte desses problemas emocionais que estão surgindo, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, tudo isso pode ser curado se a gente busca ali viver uma vida no interior, né? A gente sai dessa busca frenética do exterior e vai ali para o nosso interior. Realmente entra no quarto, fecha a porta, né? Como diz na Bíblia. Entra no seu quarto, fecha a porta e vai falar com Deus ali. Vai ter o seu momento íntimo, que muitas vezes é isso que a gente precisa. A gente precisa esquecer de tantos grupos, esquecer de bate-papo, esquecer de ter atenção de Deus, esquecer dessa carência, né, que tem. Muitas mulheres trazem essa carência no coração e preencher ali com a presença de Deus, né, do amado, né, que a nossa alma quer o amado. Então você entra no quarto, fecha a porta, tem que ter um momento com Deus. Então no fim do dia, quando os filhos dormem, você pode acender uma vela, ali rezar, né, se você é católico, no seu altar. E ali você tem um momento íntimo com Deus, que aquilo vai te fortalecer para mais um dia. E você não vai ter mais essa sensação de que, ai, amanhã é mais um dia igual hoje. Não, porque pensa, amanhã pode ser nosso último dia de vida. Isso é meio assim dramático, mas é verdade, né? A gente, às vezes, então, ai, meu filho dá muito trabalho, eu não aguento mais essa vida. Só que amanhã a gente pode não estar mais aqui, né? A gente pode ir para o céu. Então, a gente tem que viver os nossos dias ali como se fosse o último, né? Como Santa Teresinha fala, que a gente só tem um hoje.
E isso vai tirando a ingratidão do nosso coração, que a gente vai amar o nosso filho da melhor forma possível, porque a gente só tem hoje. A gente vai ali amar o nosso esposo, né? Aprender a lidar com o esposo, porque a gente só tem hoje. A gente vai dar o nosso melhor nessa vida, que a gente só tem essa vida. É verdade. E uma frase que eu gosto muito é: a cada dia basta o seu cuidado. A cada dia a gente tem que levantar, como realmente você falou, como se fosse o último da nossa vida. Como se fosse a última vez que a gente fosse ver os nossos filhos, o nosso esposo. Porque se a gente viver dessa forma, a vida tem mais sentido. Porque a gente para pensar que aquele é o último dia que eu tenho para fazer o café, o último dia que eu tenho para arrumar essa casa, para lavar as louças com amor, com carinho. E uma das coisas que eu gosto sempre de lembrar, desde o início que eu estou aqui no Instagram, conversando com algumas amigas, é em relação às circunstâncias também. Porque muitas vezes a gente foca muito na vida das pessoas e a gente quer ser aquela pessoa, a gente quer ser do jeito que ela é, quer ser paciente como ela é, a gente quer ter uma vida igual aquela pessoa que a gente segue no Instagram. Mas a gente tem que ver as nossas circunstâncias. A gente tem que ver, por exemplo, eu gostaria de organizar a casa igual ela, mas eu não tenho aquele organizador. Eu não tenho um guarda-roupa grande para organizar dessa forma. Então a gente tem que aceitar as nossas circunstâncias e dar o melhor de nós com aquilo que a gente tem. Porque mesmo que a gente não tenha uma casa tão organizada, mesmo que a gente não tenha condições de comprar coisas que as outras pessoas têm, a gente tem que aceitar as nossas circunstâncias e fazer aquilo que Deus pede de nós naquele dia. É isso mesmo. Essas comparações são, né, são difíceis. A gente tem sempre, né? Nem, às vezes a gente tem esse hábito, né, de achar, às vezes, que a vida do outro é mais fácil, porque tem isso, porque tem aquilo. Mas pra mim não é assim. E começa essa coisa, né? Aí vem um pouco também da maturidade, né? Da gente aprender que o palco é uma frase que fala, o palco da vida dos outros não é os nossos bastidores, né? Então a gente tem que saber ali dos nossos desafios, a gente tem que se conhecer. A Santa Teresa d'Ávila, ela fala muito sobre esse autoconhecimento, que é muito importante, que ela fala no livro dela que eu tô lendo, eu até abandonei ele, eu preciso voltar o livro do Castelo Interior, né, As Moradas. Aí ela fala que sem o autoconhecimento a gente está muito prejudicado. A gente precisa se conhecer, porque aí você vai saber lidar com você mesmo, né? A gente vai conseguir lidar com a nossa mente, com as nossas emoções. Você vai conseguir entender, não, hoje é um dia que eu tô muito cansada, igual falando de mim, hoje foi um dia que eu tava muito cansada, que eu já acordei cansada, a barriga tá começando a pesar, aí eu vou me lembrando, né, que é um sacrifício, de gestar não é fácil mesmo, né, e ainda todas as obrigações, e que é um caminho de sacrifício, é um calvário, e foi um dia muito cansativo, então eu não posso querer olhar ali para a vida de outra pessoa que tá talvez num dia bom da vida dela e eu não tô num dia bom meu para me comparar com ela, né? Não, não tem sentido. Então, o autoconhecimento faz muita diferença. A gente tem que buscar isso para nossa vida, buscar livros sobre autoconhecimento, buscar entender quem que nós somos, buscar entender a nossa personalidade, o nosso temperamento. Isso vai ajudar demais ali nos relacionamentos, na casa, né? Vai ajudar na nossa inteligência emocional, no nosso estado realmente de bem-estar, né? A dona de casa, a mãe, ela precisa estudar, né, Tati? A gente pode finalizar agora essa última parte da live falando sobre isso. Tem muita gente que tem aquela visão, né, que a mulher em casa vai acordar a hora que quer, vai ficar só assistindo TV, vai ficar assistindo novela, porque não estuda, porque não é burra, né? Tem até essa coisa que a mulher que está em casa, ela não se arruma. A gente pode falar um pouquinho agora sobre os livros, né? A importância da leitura, da gente estar estudando. É verdade, porque sem tudo que todos os cursos que a gente fez, tudo que a gente aprendeu, a gente não estaria aqui hoje, né?
Porque ser mãe É, é estar o tempo todo estudando. Porque é muitas coisas que acontecem com a criança que a gente não consegue compreender, né? Por exemplo, o José ele está com 4 meses. E a rotina dele estava bem estabelecida, ele já conseguia dormir as sonecas na hora que eu percebia que ele estava com sono, né? Mas agora mudou completamente. Parece que agora que fez os 4 meses, ele quer mudar para a quantidade de sonecas, 3 sonecas ao invés de 4. E a gente tem que estar o tempo todo ali observando, né? Porque ser mãe não é simplesmente ir empurrando com a barriga um dia de cada vez. Eu lembro que quando o Isaac nasceu, ele chorava muito, muito mesmo. E eu não sabia de quase nada, eu não tive essa oportunidade de estudar igual eu tenho agora com o José, né? Eu sei bastante coisa. E eu não sabia o que fazer. Aí todo mundo que chegava falava aquela cólica, que ele queria mamar, que ele estava com fome, e eu sem entender o que estava acontecendo. Mas algumas mães, já com filhos mais velhos, falaram assim: ah, é normal, criança chora mesmo, é normal, a vida é assim mesmo. Mas olhando hoje para tudo que eu vivi, eu vejo que não é. Que se eu não tivesse parado e estudado sobre o sono das crianças, saber que eles têm uma necessidade de sono de cada faixa etária, que tem a janela de sono, né, que indica a hora que a criança tem que dormir, que ela vai estar mais ou menos com sono. E, e a gente não para de estudar o tempo todo. Agora eu estava estudando sobre desfraude, consegui fazer o desfraude com o Isaac. E é o tempo todo se atualizando, né? Porque eles vão crescendo e a gente precisa estar o tempo todo educando eles na fé. E para isso a gente precisa se educar primeiro. Porque se eu tivesse tido essa oportunidade de estudar lá no início, antes de ter os filhos, muita coisa teria sido melhor. Então, para quem ainda não tem filho, ou para quem tem e não sabe desse assunto, né, que a gente está falando, sobre o sono, sobre uma boa alimentação, a importância de estar buscando perfis de mulheres que dão a vida pela maternidade. Porque a maioria das vezes a gente só tem amigas ou segue pessoas que estão ali para falar: ah, ter filho dá muito trabalho, ter filho é muito ruim, ah, coitadinha daquela moça, 10 filhos. Então a gente tem que focar somente naquelas mulheres que estão ali mostrando a realidade, que ser mãe realmente não é fácil, realmente cansa, mas vale a pena ter os filhos, vale a pena criar esses filhos na fé, porque se Deus nos fez para ser mãe, se Deus fez o corpo da mulher perfeitamente para ser mãe, é isso que a gente tem que ser, é isso que Deus quer de nós, que a gente seja boas mães e eduque esses filhos na fé. é isso mesmo. Sim, sem estudar. Quando a gente estuda, a gente consegue lidar com muito mais facilidade com tudo e com mais segurança, né? Eu sempre gostei muito de ler, então, desde o dia eu tinha essa segurança, assim, sabe? Eu sabia que eu ia conseguir, que tudo tinha solução. Então, a gente tem que lembrar que tudo tem solução. Às vezes a gente tá, meu filho não dorme, meu filho não come, meu filho tá muito doente, meu filho. A gente tem todas essas questões, né? Mas tudo tem solução. Você buscando um curso, você buscando um livro, tudo tem uma solução ali. E a gente também tem a graça, né? O dom de Deus de ser mães. Então, todo pai, toda mãe ali, ele foi dado essa graça. Então, ele vai conseguir educar os filhos, vai conseguir ali, formar pessoas, né, sérias, formar bons seres humanos. Esse é o desejo de todo pai, né? Então, é isso mesmo. Muito obrigada, Tati, por compartilhar com a gente. Você quer finalizar mais alguma coisa? Compartilhou tanta coisa boa. Não, mas é basicamente isso, né? A gente olhar para os nossos filhos, para os nossos esposos, com um olhar caridoso, com um olhar de saber que eles também estão ali para aprender, né? E a gente tem que ter sempre esse cuidado de buscar ter Deus sempre em tudo que a gente for fazer tudo por Jesus, com Jesus, a Jesus, que a gente consegue fazer tudo com amor, focando no essencial, no amor que é Jesus. É verdade. Alguém queria fazer alguma pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta, pode deixar. A moça agradeceu a gente aqui, obrigada por ter ficado com a gente na live. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa específica sobre o lar, pode fazer aqui.
Ou depois, se quiser perguntar, né, no direct, perguntar pra Tati, ou pra mim pode perguntar também. Vamos ver. Vou esperar só mais um pouquinho pra não ficar cansativo aqui, né? Que a dona de casa e mãe precisa dormir também. Ai, Tati, muito obrigada por ter vindo aqui, aceitado o meu convite. Eu que Deus agradeço. abençoe vocês. Amém. Você Então, depois também. a gente marca outra live. Aí uma Graziele perguntou, esses estudos são também para a gente que estamos com nossos pais? Sim, se você Sim, com pensa em certeza. casar um dia, então, ou se você namora, se você pensa, né, em descobrir qual que é a sua vocação para sua vida, se é ser mãe, esposa, então é melhor começar estudando já. Estuda a doutrina da igreja católica, estuda sobre os filhos, pode estudar. Quanto antes, melhor, né, Tati? Verdade. Saber servir aos pais também, né? Sem ficar com preguiça de fazer as coisas. É, tem, tem outra pergunta. Aquela que você estava respondendo agora. Como seria a nossa relação com o cuidado da casa, estando em casa ainda? Eu acredito que estando na casa dos pais, né? Eu acho que é isso, né? A gente compreendendo que a gente está fazendo as coisas com amor, até mesmo sem a gente ainda estando na casa dos pais, a gente deve fazer tudo com amor para eles também. Porque pode ser que eles não teve esse cuidado de ensinar como se faz, então a gente tem que buscar os meios de fazer as coisas da forma correta. E estando em casa fica até melhor que a gente já se prepara para quando a gente for casar, né? Por isso é importante estudar desde de sempre. Você pode ver, assim, é que algumas famílias não costumam passar tarefas para a filha, né? Outras já passam, outras mães já ensinam, mas eu não sei como é a sua realidade. Mas se por acaso a sua mãe não te inclui nas tarefas, então você pode oferecer para lavar uma louça, oferecer para fazer uma comida, oferecer para pôr o lixo para fora, limpar o chão se você vê que está sujo, arrumar o seu próprio quarto. Você teve as suas responsabilidades na sua casa. Você cuida das suas coisas, você fala, não, mãe, eu não sei como é a sua mãe, mas se a sua mãe, às vezes, tem umas mães que quer fazer tudo, né? Você pode tomar algumas responsabilidades para você. Agora, se a sua mãe já é do tipo que te dá obrigações, a minha me mandava fazer as coisas, então eu tinha que lavar louça. E aquilo para mim era muito. Às vezes eu não queria, né? Às vezes eu estava cansada, eu queria fazer outras coisas. E aí a gente enxergar que ali também é um caminho, às vezes, de sacrifício, né? De educação da vontade. Que você muitas vezes não quer lavar louça, só que você vai ali lavar louça e aos poucos a sua mãe vai, às vezes, parar de reclamar tanto. Tem umas mães que reclamam muito, né? Às vezes você vai mudando ali, a sua mãe vai mudando junto, a sua família vai vendo que você está sendo esforçado em casa, que você está querendo ajudar. Então, isso vai tornando até o ambiente ali da família mais agradável, mais legal. Evita muita briga, né? Verdade. Então, é isso, gente. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer. Obrigada, Graziele. Se você tiver qualquer dúvida, depois pode mandar mensagem para a Tati ou para mim. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Até a nossa próxima live e uma santa noite de descanso, né, tia Santa gente? noite. Com Obrigada Deus. por terem. Vamos sair. Tchau. Tchau.